Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que nos acompanha, eu vou pedir ao Aldo para que coloque umas fotos na tela, só para eu explicar para os colegas vereadores a questão prática de como está hoje. Eu já até conversei com o vereador Alessandro Teco, líder do projeto, sobre esse tema. Essas fotos mostram que hoje a Avenida Atlântica vai até a Rua Miguel Matte. E da Rua Miguel Matte para cima chama Rui Barbosa. Ponto. Essa é a situação que está hoje. Então, o vereador Teco, ele quer regulamentar aquele trecho, até por questões legais, para que fique claro para todos a questão do endereço, que fique com a lei conforme as regras gerais. E o vereador Alessandro Teco, até porque o local ele é reconhecido como Estrada da Rainha, o vereador Alessandro Teco conduziu para dar denominação desta forma. Porém, eu destaco que a comunidade, grande parte da comunidade é contrária. A comunidade, principalmente os historiadores, demonstram que não tem sentido nenhum Estrada da Rainha. Dessa forma, então eu gostaria de fazer algumas considerações. Por exemplo, nós conversamos com algumas pessoas relacionadas ao estudo da história, o próprio Isaac de Borba Correia, tem o Café com História, que é da Fundação Cultural, e as pessoas falam, não, olha, ali é bairro, aquela parte ali seria bairro dos Pioneiros, então deveria ser o nome do pioneiro. Nós conseguimos recentemente aprovar, aliás, poderia ser até Baltazar Pinto Correia, porque é o Morro do Correia, era onde tinha a família do Isaac relacionada. Nós já conseguimos agora colocar o nome do DEC, do Pontal Norte, homenageando Baltazar Pinto Correia. Então a questão é a seguinte, até uma questão de mobilidade. Se a pessoa vem pela Avenida Atlântica, daí ela entra na Estrada da Rainha e depois ela vai para a Rui Barbosa. Então até uma dificuldade de deslocamento. Minha opinião, ou deixa a Avenida Atlântica até em cima, ou começa com Rui Barbosa e pronto, está resolvido. E outra, uma pessoa que existe, que tem contribuições. Porque a questão da rainha, eu já falei em outras sessões, a história diz que é o seguinte, que era a prainha, caiu o pé, caiu uma perna ali do pé, e deram a interpretação que era a rainha, e aí começaram a chamar de rainha. E tem uma outra teoria que diz que a família real passou por aqui, que não tem sentido nenhum. Aliás, se fosse a família real, seria imperatriz. Nós nunca tivemos rainha no Brasil. Quando nós tivemos rainha no Brasil, era a rainha de Portugal. E aí vocês vejam a questão complexa. A rainha que nós tivemos, que administrou o Brasil, era a Dona Maria I, a mãe do Dom João VI, e ainda pertencia a Portugal. Por acaso, foi a Dona Maria I, no seu governo, que enforcou, esquartejou Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Ao homenagear como Estrada da Rainha, nós estamos homenageando um anti-herói. Ou seja, quem em seu governo matou o Tiradentes, que é o herói da República. Então é uma grande incoerência, e por isso também da questão dos historiadores se manifestarem. É uma grande incoerência. E aí eu até comentei com o secretário Omar outra vez, eu vi isso, vejam, lá em São Miguel das Missões. São Miguel das Missões, lá que tem a questão dos 7 povos das missões, dos povos guaranis, que tinham a sua cultura, foram mortos pelos bandeirantes, e o que eles fizeram lá em São Miguel das Missões? Eles pegaram um gramado e fizeram um monumento que é uma escada para baixo do gramado e que tem a cabeça de um bandeirante enterrado. O que eles quiseram fazer? Um monumento ao anti-herói. Dizer, olha, foi esse povo que assassinou os guaranis. A homenagem à rainha é um monumento ao anti-herói. É quem matou o Tiradentes. Então, se nós somos uma república que tem um feriado 21 de abril e nós homenageamos quem matou o Tiradentes, é uma grande incoerência. Outra questão é que Rui Barbosa, a homenagem dele é em função de ter sido presidente da Academia Brasileira de Letras relacionado à Praia dos Amores. Então, o correto mesmo seria
que aquele trecho ali fosse o nome de um pioneiro, do bairro dos Pioneiros. Mas nós já falamos aqui. Não, vem Atlântica, daí muda para o Pioneiro, que hoje chama de Rainha, e daí muda para Rui Barbosa. É até complicado. Então, como o Rui Barbosa vai além da questão cultural, né? Lembrando, Rui Barbosa foi 4 vezes candidato a presidente da República, ele falava inúmeras línguas, ele foi jurista, advogado, político, diplomata, escritor, filólogo, jornalista, tradutor, orador, a nossa águia de Aia, representando o Brasil na área de relações internacionais, por ordem do Barão do Rio Branco na época, e aqui está o internacionalista do Zanata, que pode falar mais sobre isso. Defendeu a proclamação da República, era abolicionista, defendeu direitos e garantias individuais, foi senador, ministro, deputado, disputou 4 vezes a presidente da República, como já disse, e a águia de Aia. Então, ele tem muitos méritos. Ah, vai ter coisas contrárias a Rui Barbosa? Sim, com certeza, não vai ser tudo favorável a Rui Barbosa, mas ele tem uma grande projeção, e ele existe. O Rui Barbosa existe. A rainha não existe, e se existir é a Maria I. Ou alguém vai dizer que é em homenagem à Rainha Elizabeth do Reino Unido, que daí não vai fazer muito sentido, né? Então, por uma questão lógica, eu entendo que a forma que já está na placa hoje é a mais adequada. A pessoa vem pela Avenida Atlântica até a Miguel Matte, ali a Avenida Atlântica, da Miguel Matte para cima é Rui Barbosa. Então, no sentido de contribuir com o vereador Alessandro Teco, que possamos fazer uma emenda para que aquele trecho fique de fato Rui Barbosa e valorize Rui Barbosa, eu peço vistas ao projeto de lei, para que com a anuência do vereador nós possamos construir uma emenda e que permita dessa forma respeitar a história e que existem muitas pessoas contrárias, principalmente os historiadores. Então, peço vistas e para que possamos construir uma emenda. Obrigado. Eu sou André Meirinho, vereador em Balneário Camboriú. Gostou desse vídeo? Comente e se inscreva para acompanhar o nosso trabalho.